Olá, pessoal, boa noite. Nós vamos começar hoje a nossa quarta aula prática da disciplina de Bases para Vigilância Sanitária em Alimentos. Hoje nós vamos falar sobre colimetria em água, né? Então, nós vamos ver quais são os micro-organismos, né? A presença de micro-organismos na água. Então, nós vamos ter algumas amostras para que a gente possa fazer a análise dessas amostras e descobrir quais são, né, os métodos que a gente tem para fazer a colimetria e descobrir, né, ver a possibilidade ou não da existência de micro-organismos presentes nessa água. Então, como eu falei para vocês, com a colimetria, a aula é a colimetria para identificação de micro-organismos, né, presentes em amostras de água, e a gente vai conseguir detectar, né, através dos testes, né, de dois procedimentos que nós vamos realizar na aula. Então, nós temos aí como objetivos da nossa aula compreender os fundamentos básicos dos métodos de quantificação de bactérias em água e em alimentos, diferenciando a contagem direta em placas da enumeração indireta em caldo, o NMP, que a gente fala, o número mais provável, né? A gente vai fazer a contagem e vai descobrir qual o número mais provável através de uma fórmula. Nós vamos fazer essa quantificação em água, né? Sabendo que esse tipo de método ela pode ser usado também em alimentos. Então, a gente vai fazer de água hoje com uma forma mais simples de aprender, mas sabendo que esse tipo de método pode se estender para alimentos também. Conhecer os grupos de micro-organismos quantificados normalmente em alimentos. Conhecer a colimetria, bem como suas fases e aplicações. Compreender a denominação número mais provável e unidade formadora de colônia. Expressar o resultado de uma contagem direta e uma contagem indireta, que é o que nós vamos ver na aula hoje. Então, como sempre, eu vou fazer, né, alguns adiantamentos para a gente poder entender, né, a aula e poder acompanhar o primeiro procedimento. A contagem de bactérias pelo método Estão ouvindo? Em placas está relacionado a fazer a diluição seriada. Tá? O que é uma diluição? Sim, está ótimo. Uma série sequencial, então por isso se chama seriada, onde você vai colocando, passando de um meio para o outro, uma determinada amostra, e cada vez que você passa de um meio para o outro, ela vai diminuindo em quantidade. Então nós dizemos que o mais comum a gente fazer é uma diluição de 1 para 10. Ou seja, eu vou colocar 1 ml da amostra em 9 ml de um diluente, para dar o final de 10 ml. Então, eu peguei a minha amostra inicial e dividi ela 10 vezes. Então, eu peguei uma amostra para um total de 10. Então, eu fiz uma divisão de 10 vezes. Quando eu pegar dessa amostra e passar para o seguinte diluente, eu vou diluir ela mais 10 vezes, ou seja, eu vou fazer uma diluição de 1 para 100 nessa daqui, depois 1 para 1000 e assim por diante, tá certo? Então, a gente vai utilizar, para fazer esse experimento, 1 ml da cultura de E. coli que já foi preparada. Tá? Essa é uma parte importante, tá, pessoal? Lembra? Por que a gente está fazendo isso e não com a amostra de água? Para que a gente veja positividade. Nem sempre na amostra de água a gente vai ter positividade. Porém, se você quiser fazer o seu teste com a amostra de água, pode fazer também da mesma forma. Vamos utilizar para diluente 9 ml de salina estéreo. Salina nada mais é do que uma solução de NaCl a 9%. Então, cloreto de sódio, 9% ou 10%, tanto faz. O mais comum é 9%. Você tem ali uma salina estéreo, onde você garante ali a concentração, 9 não, pessoal, desculpa, 0,9%, tá?
0,9% de NaCl, onde você tem ali uma solução que mantém as características isotônicas no meio, ou seja, se você colocar água destilada com o micro-organismo vai acabar morrendo. Ele precisa de uma concentração mínima de sal, por isso que a gente usa a salina para estabilizar isso. Tá? Se você quiser fazer com a amostra de água, tudo bem, mas quaisquer que a gente vai ver o resultado, a gente vai ver ela crescendo no meio de cultura, certo? Essa diluição, então, funciona dessa forma. Você vai pegar 1 ml da amostra, que pode ser a água ou a cultura, e vai passar para o primeiro diluente, com 9 ml. Então, você tirou o som? Tá sem som total. Até ela, acho que ela não está ouvindo. Vânia? Até a Vânia tá sem som. Desculpa, eu tinha tirado o meu também, desculpa. Eu tá. tô tirando mesmo, tá? Quando eu for voltar, vou falar para vocês. Tá. Agora eu vou voltar o som dele. essa diluição. Primeira coisa Ok? que você tem que fazer... Beleza, voltou. Ok. Tá? Sempre fazer a marcação dos tubos para que haja para você não errar no momento da diluição, tá certo? Então, essa marcação dos tubos é fundamental. Então, 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Então, 10 a menos 1 e 10 a menos 2. E a amostra já está marcada, que a gente vai utilizar, então, esses três. A amostra, o 10 a menos 1 e o 10 a menos 2. Tá? Primeira coisa, então, a gente vai pegar 1 ml da nossa cultura de E. coli. Então, essa cultura eu deixei crescendo por 24 horas. Depois de 24 horas, eu vou pegar ali 1 ml. Ela está turva, mas a turbidez não está muito elevada. Vou passar, então, a primeira diluição, 10 a menos 1. Então, 9 ml de salina estéreo, mais 1 ml da cultura. A mesma coisa seria feito com a água. Depois, vou agitar, misturar bem, homogeneizar bem a solução. Vou pegar mais 1 ml. Homogeneize bem aí a solução. Sempre trabalhando perto do bico de Bunsen. 1 ml do 10 a menos 1 agora e vou passar para o 10 a menos 2. Então, agora no 10 a menos 2, eu vou fazer mais uma diluição de 1 para 10. Como é a segunda, então eu garanto que tenha 1 para 100 ali de diluição. Então, feita essa diluição, eu tenho a minha amostra já pronta. Tenho a minha amostra pronta para fazer a inoculação do micro-organismo. Tá? Então, fiz a diluição seriada, estou com a amostra pronta, agora eu posso passar para fazer a diluição. A diluição que nós vamos fazer, ou a inoculação que nós vamos fazer, desculpa, ela é pelo método do pour plate, ou inoculação em profundidade. Então, nós vamos fazer com que o micro-organismo cresça também no meio do meio de cultura. Por que isso é importante? Na amostras de água, você tem micro-organismos que são tanto anaeróbios ou aeróbios. Tá? Qual a diferença dos dois? Micro-organismos aeróbios são aqueles que dependem do oxigênio para ter o seu processo, seu metabolismo, sua respiração celular, então produzir energia. Os micro-organismos anaeróbios são aqueles que não dependem do oxigênio. Alguns são anaeróbios estritos, só crescem na falta de oxigênio. Na presença dele, muitas vezes eles são inibidos. Então, se a gente fizesse o cultivo na superfície, na presença do oxigênio, eles poderiam não crescer. Então, quando a gente coloca esses micro-organismos crescendo no meio do meio de cultura, lá na parte intermediária, ali o oxigênio chega em pouca concentração, muitas vezes quase nada. Então, nesse procedimento, você garante que o micro-organismo que é anaeróbio estrito, ele consiga crescer. E para fazer a contagem também desses micro-organismos. Muitos deles são patogênicos, então é importante a gente ver a sua presença. Tá? No caso da E. coli, a E. coli ela vai crescer ali mais na superfície. Pode crescer também na parte intermediária, porque ela é anaeróbio facultativo, ou seja, ela cresce melhor
na presença do oxigênio, mas na ausência do oxigênio, ela também pode crescer, tá certo? Então, são características que a gente tem que observar. Como é que é feito, então, esse procedimento de inoculação em profundidade? Vamos para o slide para ver. Então, a inoculação em profundidade, ou semeadura em profundidade, ela vai ser realizada transferindo 1 ml da amostra, então daquelas 3 diluições que a gente fez, 1 ml para cada placa, tá? Uma placa de Petri vazia, então sem o meio de cultura. Em seguida, nós vamos adicionar o agar, que é o PCA, o agar padrão para contagem, tá? Então esse é o nome exatamente porque ele é rico em nutrientes e ele é fácil de contar as colônias, ele não é turvo, ele não tem uma coloração diferenciada. Esse meio de cultura, ele tem que ser fundido antes da gente colocar na placa, ou seja, ele tem que estar líquido. Ele é um meio com agar. O agar é aquele agente solidificante que faz o meio ficar durinho. Então, para a gente trabalhar com esse meio, a gente tem que fundir esse meio. Pode ser feita a fundição ou no bico de Bunsen ou no micro-ondas. No bico de Bunsen, você consegue acompanhar o processo de fervura, tá? Sobre uma placa de amianto. Você coloca a placa de amianto, o bico de Bunsen por baixo, e aí você vai fazendo a fervura. Ele vai fundindo aos poucos e você vai ver o momento que ele ferve. Ou pode ser feito diretamente no micro-ondas. O micro-ondas você vai passando de 10 em 10 segundos até ele fundir. Se tiver uma autoclave ligada, se você quiser colocar na autoclave, também dá para fazer o procedimento, porque ela vai manter ela sempre no aquecimento a 100 graus, sem fechar, óbvio, a autoclave. Você não precisa autoclavar novamente o meio, ele já vai estar autoclavado. Então, nesse procedimento, ele vai ser fundido. Fundir significa tornar ele líquido, sem deixar pedaços, tá? Todo ele tem que ficar líquido fundido. Para fundir, ele vai ter que ser aquecido aí no mínimo a 80 graus. Normalmente é 100 para ter uma fundição correta, 100%. Mas a gente não pode utilizar o meio a 100 graus Celsius. Ele tem que ser resfriado até chegar a 45 graus. Tá? Então, o banho-maria que vocês vão utilizar tem que estar a 45 graus. Por quê? Abaixo dessa temperatura de 45 graus, o agar vai começar a se solidificar. Então, não dá para a gente fundir e deixar sobre a bancada, porque aí o agar vai endurecer novamente. Então, tem que fundir, coloca no banho até ele equilibrar a temperatura, 45 graus. Equilibrada a temperatura a 45 graus, aí a gente pode usar. 45 graus não é uma temperatura alta, não vai matar o micro-organismo? Não, porque até você tirar do banho-maria, que está ali a 45, fazer todo o procedimento e colocar, a hora que você joga na placa, essa temperatura já baixa em torno de 40 a 38 graus, que aí seria o ideal para manter o micro-organismo, e aí ele vai começar já a solidificar, tá certo? Então, 45 graus não vai matar o micro-organismo. Depois de feito a colocação do meio de cultura sobre a amostra que já estava na placa, é importante homogeneizar em movimentos circulares. Tá? Você pode fazer movimentos circulares constantes, ou você pode fazer com a placa movimentos em forma de 8, que também garante uma boa homogeneização, tá certo? Tente fazer também a amostra em duplicata, ou seja, para cada amostra que você vai colocar, você vai fazer uma duplicata. Por que a gente faz duplicata? Para você garantir uma boa amostragem, para você garantir que o que está crescendo numa vai crescer similar na outra, e, portanto, é o efeito da sua análise e não algo aleatório que aconteceu, de repente, contaminação do meio de cultura. Então, esses fatores são importantes, tá? Então, fazendo isso em duplicata, depois de colocado, então, a amostra, a gente vai colocar o meio de cultura e aí a gente pode agitar e esperar solidificar. Então, olha lá. Primeira parte, a amostra com uma pipeta, você vai colocar 1 ml dentro da placa. Em seguida, você vai verter o meio de cultura líquido. Então, ele vai se misturar com a amostra. Você vai fazer os movimentos circulares ou em forma de 8 para fazer uma boa homogeneização, misturar bem os micro-organismos. Espera solidificar. Tá? Então, é importante esperar solidificar e depois a gente incuba. Incubar como? Ó, toda a placa que a gente incuba com meio de cultura tem que ser com um meio, ou a parte de baixo invertida, voltada para cima. Tá? Tem duas razões para ser dessa forma. Primeiro, quando você pega a placa, você vai pegar pela tampa que está aqui do lado e você não vai abrir a tampa. Se tivesse invertido, a gente pode pegar pela tampa e sem querer abrir o meio de cultura e gerar contaminação.
O outro fator é que, se você deixar a tampa voltada para cima, você tem lá a placa de Petri com seu meio de cultura e a tampa está voltada aqui para cima. Na estufa, começa a ter condensação, começa a formar bolinhas de água, muitas vezes, na tampa. Se essa bola de água cai, se essa gota de água cai no meio de cultura, ela começa a escorrer e a espalhar os micro-organismos que estão crescendo ali. Isso é prejudicial ao experimento, tá? Então, depois, no nosso resultado, o que é que a gente tem que esperar? Colônias, geralmente maiores na superfície, colônias menores em profundidade, ou seja, sobre a superfície, lá no meio de cultura, que são aí as bactérias que são anaeróbias. Então, essa parte é importante para a gente analisar. Sempre buscar ver, analisar a presença de micro-organismos que são aeróbios e anaeróbios, certo? Então, vamos para o vídeo para a gente ver como é que é feita essa parte. Primeira coisa é garantir que o meio de cultura ele está ali a 45 graus. Não adianta você fundir o meio de cultura, colocar ele num banho-maria e já ir fazer o experimento. Por quê? Ele vai estar ali a 100 graus para fundição, entre 80 e 100 graus, e ele vai levar um tempo para voltar a 45. Então tem que esperar um pouquinho para ele equilibrar. Esse procedimento pode ser feito antes, preparando ali toda a amostra. Então olha lá, as placas de Petri foram autoclavadas. Lembra da fita de autoclave que garante a esterilidade? Ele chegou a 121 graus. Vou retirar essas placas da embalagem, sempre perto do bico. Marcar cada uma dessas placas. No caso aí, pessoal, como a marcação é feita para a placa inteira e não em uma porção específica da placa, pode ser feito tanto na tampa quanto na base. Então vou inocular 3 amostras, a minha amostra inicial mais a diluição 10 a menos 1 e 10 a menos 2, então eu preciso de 6 placas para fazer em duplicata. Eu vou pegar mais uma placa ali. E agora eu tenho as 6 placas para fazer em duplicata. Antes de começar a fazer, sempre faça a marcação. Então perceba, pessoal, que eu estou sem luvas, mas tem que ser feita a higienização correta das mãos, tá? Tanto com a lavagem das mãos, quanto com a higienização com álcool 70 a todo momento. Todo momento que você puder, você não estiver fazendo um procedimento, coloque álcool 70 na mão, espalhe do mesmo jeito como você faz a lavagem das mãos, para garantir que esteja bem higienizado. Feita a marcação, então, da amostra inicial, 10 a menos 1 e 10 a menos 2, eu vou fazer a inoculação da amostra. Você pode usar a mesma pipeta para todos, desde que você tenha aí o procedimento específico, tá? Para fazer essa inoculação. Mas, de preferência, uma pipeta para cada uma das amostras, tá? Então, vou começar a primeira pipeta, posicionando a pera de borracha. Agora eu vou pegar a minha amostra inicial, a cultura que eu fiz de E. coli. Posicionando as placas para a hora que eu for colocar. Então, vou abrir a tampa utilizando o dedo mínimo. Vou pegar 1 ml. Caso aí, se eu não me engano, eu já pego 2 ml, vou jogar um em cada placa. Eu já retiro 2 ml da amostra. Vou colocar dentro da placa vazia, perceba que não tem meio de cultura, eu acabei de abrir o pacote. Então, com o meio de cultura, 1 ml em cada placa. Percebam também que eu não estou vendo certinho, pessoal, quanto tem ali de volume, tá? Não há necessidade de ser um volume exato 1 ml. Não pode passar muito, 1,2. Agora, não precisa ficar vendo menisco para fazer esse tipo de inoculação. É o mais próximo possível do 1 ml. Então, inoculei a minha amostra inicial, agora eu vou inocular os 10 a menos 1 e o 10 a menos 2. Então, fazendo a abertura ali da tampa. Veja que o tubo é grande, olha, eu fiz a abertura de uma outra forma. Eu segurei com a mão que está a pipeta, o tubo, desrosqueei com a mão que está desocupada, depois eu troquei o tubo de mãos e coloquei a tampa novamente. Então, outra metodologia. Desde que você não
estoque, na tampa, não tem, que possa ter contaminação, então você pode utilizar dessa forma também, tá? O importante é Pessoal, você não tocar a isso boca do parece tubo e complicado, para não ter mas quando a gente contaminação. está É fácil para fazendo, você é manipular. automático, sabe? Não Então, tem novamente, muita coloquei a dificuldade, amostra não. sem A meio de gente vai cultura. Por seguindo enquanto, o eu não coloquei meio de cultura procedimento em e é nenhuma muito placa. tranquilo de Só estou fazer. distribuindo o Parece alimento. complicado, Então, mas falta não só a é. Não amostra se agora do 10 assustem. a menos 2. Então, lembrando, se você for fazer e a concentração da amostra da tua cultura de E. coli estiver muito concentrada, você aumente mais 2 tubos de diluição. Tá? É só salina que está estéreo. Essa salina, ela não vai... Você pode usar ela constantemente, preparar os tubos de forma que não vai ter nenhum problema. Então, esses tubos, eles vão ser preparados antes, mas aí é só montar mais 2 tubos com salina estéreo, que não vai ter nenhum problema para você fazer a diluição. Feito, então, esse procedimento, agora eu vou colocar o meio de cultura. Então, o meio de cultura está líquido, ele está fundido. Então, essa fundição garante, então, a 45 graus. Então, a 45 graus, você tem ali, então, o meio fundido. Muito abaixo disso, ele pode acabar solidificando, tá? Então, garante aí 45 graus. Então, perceba, eu tirei ele, fiz toda a preparação, então a temperatura ele já está diminuindo um pouco. Na hora que você colocar, vai estar em torno de uns 43, 40 graus, provavelmente. Vou colocar, então, quanto que eu coloco de meio de cultura? Até formar mais ou menos em torno uma parte de baixo da placa de uns 4 milímetros. Se você quiser medir, dá em torno de 20 ml para a placa de Petri do tamanho médio, que é essa que a gente está utilizando. Então, eu coloquei, agora eu estou fazendo movimentos em forma de 8, olha, misturando bem. Não faça muito forte isso, porque senão você pode extravasar o meio de cultura. Então, feito esse movimento, homogeneizei bem, agora é só esperar secar. Coloco mais uma vez, então, o meio de cultura. Vou homogeneizar. Fiz, então, a primeira amostra. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as outras duas, 10 a menos 1 e 10 a menos 2. Novamente, então, eu vou sempre perto do bico, tá, pessoal? Para abrir o meio de cultura, para não ter contaminação. Veja que eu não faço uma medição precisa, não precisa ser exato. Mais ou menos 4 milímetros ali da parte de baixo da base. E faço os movimentos para homogeneizar. Tem que repetir isso com todas as amostras. E nesse momento, então, o que eu estou fazendo? A minha amostra que está ali, e a hora que eu estou colocando o meio de cultura, eu estou fazendo os micro-organismos ficarem totalmente diluídos de uma forma homogênea nela. Então, tanto na superfície quanto na parte inferior, na base do meio de cultura, então você tem esses micro-organismos crescendo. Então, homogeneizei bem. Agora falta a última amostra, só que é 10 a menos 2. Para fazer, então, colocar o meio de cultura. Mais ou menos, então, aí, de novo, 20 ml do meio de cultura, uns 4 centímetros da base da placa, tá? Homogeneiza. Assim que homogeneizar, a gente tem que esperar solidificar antes de colocar essa amostra, antes de colocar essa placa na estufa. Última placa, então, coloca lá o meio de cultura, mais ou menos 20 ml. Acabou de usar o meio, pessoal, volte o meio para o banho. E aí está feito, então, o procedimento de inoculação.
as duas amostras 10 a menos, as duas diluições 10 a menos 1 ou 10 a menos 2 e a amostra inicial. E agora eu tenho que esperar solidificar. Solidificou, eu vou colocar então na estufa. Ali na estufa ela vai ser incubada a 37 graus. 37 graus por quanto tempo? 24 horas, 24 a 48 horas depois que está na estufa, a gente já começa a ver os resultados, tá? Por que a gente fala 24 a 48? O micro-organismo pode demorar um pouco para crescer, a estufa não está bem regulada na temperatura, o tempo muito frio também pode atrapalhar um pouco, se bem que a estufa ela tem que manter a temperatura sempre constante, mas uma oscilação pode ser maior em temperaturas quando o tempo está mais frio. Não é, depende muito aí do ambiente, do local onde vocês vão fazer. Então, de 24 horas você já deve ser capaz de ver as colônias crescerem. 48 horas, com certeza você vai ter ali as colônias em crescimento, tá certo? Aí depois a gente vai ver o que é que a gente tem que contar, como é que é feita essa contagem e o cálculo para ml dessa amostra, tá? Então esse é o primeiro procedimento, contagem direta em placa. Por que a gente chama de contagem direta? Porque a gente vai ver as colônias especificamente, a gente vai contar cada colônia, e cada colônia vai representar, na verdade, um micro-organismo, uma bactéria. Então, essa é uma contagem direta. Vamos para o segundo procedimento, então, para a gente ver como é que a gente faz uma contagem indireta. O procedimento 2 é a técnica do número mais provável. O próprio nome já diz. É provável que seja esse número, mas a gente não tem uma certeza, porque a gente não está contando os micro-organismos. A gente está fazendo isso com base numa técnica que foi aperfeiçoada, foi feito vários experimentos e cálculos e chegou-se aquele determinante, aquele valor que mais provavelmente é o que você vai ter na sua amostra. Novamente, as duas amostras que a gente vai ter, a amostra de água, que você pode utilizar normalmente, tá? Ou a amostra de Escherichia coli. Nesse caso, eu recomendo e gostaria que vocês fizessem com a Escherichia coli. Tá? Por que não fazer com a amostra de água? Porque nesse caso, a probabilidade de dar negativo para os testes confirmativos é muito grande. Tá? A gente tem contaminação com coliformes fecais, coliformes totais? Muito. Mas uma chance de vocês tirarem essa amostra e darem principalmente os coliformes fecais não é algo tão comum. Então, vocês podem ver, acabar tendo os tubos de EC, que a gente já vai ver o que é esse tubo EC, negativos, e aí você não vai ver o resultado. Agora, se você trabalhar com E. coli, com a cultura de E. coli, com certeza você vai ver o resultado. O importante é você saber o que acontece quando dá positivo, o que você tem que observar de amostra de característica no tubo positivo, para saber que realmente aquela amostra está contaminada. Tá? Vamos ver então só como é que funciona o número. Vou fazer mais um adiantamentozinho aqui para a gente chegar na base do experimento dele. Essa parte toda a gente tem na teoria. Então vamos para o vídeo para a gente ver como é que é essa inoculação. Ok, com som? Sempre marque os tubos. Tá sim, perfeito. Tubos com a amostra inicial, 3 tubos para a amostra inicial, 3 tubos para a diluição de 10 a menos 1 e 3 tubos para a diluição de 10 a menos 2. Então façam essa marcação sempre correta, porque são muitos tubos, pessoal. Se vocês não fizerem a marcação correta durante o procedimento, pode ter mistura dos tubos e aí o resultado pode ser prejudicado depois. Tá? Uma característica importante desses tubos que nós vamos utilizar para inoculação. Todos eles têm o tubo de Duran. Lembra o que é o tubo de Duran? Aquele tubo pequenininho que fica invertido dentro do meio. Por que isso? Para ver a fabricação, durante o processo de fermentação da lactose, pode acontecer a produção de gás. É outro indicativo também de coliformes. Tá? Então, produção de gás é uma indicação direta do crescimento microbiano pela fermentação da lactose que tem a produção de gás. Muito bem. Feito, então, ali
a marcação dos tubos. Agora eu vou inocular esses micro-organismos. Então, eu vou inocular com uma pipeta, pode ser 1 ml ou 2. Vou pegar a amostra. Então, nessa amostra, então, vou retirar ali. Se você quiser pegar até uma de 5 para colocar os 3 em sequência, você pode, mas pode pegar um de cada vez. Tá? Então, vou pegar ali a amostra, vou abrir o tubo, sempre perto do bico. Vou colocar 1 ml, então, a amostra inicial. Então, coloquei 1 ml no primeiro tubo. Vou colocar 1 ml no segundo e no terceiro. Então, estou fazendo a primeira diluição com a amostra inicial. O que se espera dessa amostra inicial? Que todos deem positivo, porque é uma concentração alta do micro-organismo. Tá? Então, espera-se ver positividade em todos os tubos. Quando você faz a amostra de água, também é provável que vai dar positivo para todos os tubos, a não ser que realmente a concentração do micro-organismo seja baixa, que não tenha contaminação. Aí a probabilidade de dar alguma contaminação é muito pequena. Por isso que eu sugiro a vocês, então, fazer sempre com a cultura de E. coli. Tá? Então, no último tubo, aí você vai colocar mais 1 ml, 1 ml para cada tubo, já tendo 9 do meio de cultura, meio lactosado, tá? Meio lactose simples. Vou fazer agora a inoculação do 10 a menos 1 e em sequência do 10 a menos 2. Pode ser feito tanto com a pipeta de vidro ou com a pipeta ou a micropipeta. Tá? Então, a micropipeta, lembra sempre, ela tem ali a ponteira, verifica sempre se a ponteira está bem presa, sempre pegando só na base. Vai pegar uma micropipeta de 1 ml, ou se ela for uma pipeta calibrada, você vai calibrar ela para 1 ml. Vai retirar 1 ml dali, e lembra que na hora para fazer a manipulação da micropipeta, você tem 2 estágios de pressão. O primeiro estágio para sucção, o segundo estágio, então, que é mais profundo, para liberação. Então, vai liberar lá 1 ml. Novamente, eu vou pegar mais 1 ml. Aí, o problema nessa parte de você utilizar a micropipeta é que você tem que pegar 1 ml por vez. Usando uma pipeta de vidro, se você tiver uma pipeta de 2 ml ou até de 5 disponível para você, você pode fazer isso na sequência. Né? Pegar os 3 ml e já distribuir nos tubos. Porém, aí é mais fácil para você manipular. Então, apesar de você fazer mais procedimentos, ele tende a ser também um pouco mais rápido. Tá? Então, mais uma vez, eu vou pegar mais 1 ml da amostra, 10 a menos 1, da diluição de 10 a menos 1. Inocular o último tubo do caldo lactosado simples. A mesma coisa depois eu vou fazer com as amostras de 10 a menos 1 ou de 10 a menos 2. A mesma coisa, 1 ml para cada uma das amostras, estão fazendo a diluição de 1 para 10 em cada uma delas. Tá? Cada vez, então, que a gente faz essa diluição, troca de diluição, você troca a ponteira também se você trabalhar com micropipeta. Então, você não pode ter uma contaminação. Contaminação em que sentido? Você está alterando a concentração da diluição que a gente fez. Vou pegar 1 ml e passar para o próximo. Então, o que a gente está fazendo com essa diluição e essa inoculação? A gente está fazendo um teste para ver a possibilidade de essa amostra estar contaminada. Então, é importante a gente fazer pelo menos triplicata. Por isso que a gente faz em 3 tubos, para você ver as chances de contaminação. E, dependendo do que der positivo ou não, a gente vai utilizar a tabela. Aquela tabela é calculada, baseada exatamente em vários testes que foram feitos, em repetições,
para se ter uma noção do qual o número mais provável de micro-organismos que você tem em um valor específico. Ali estava 100 ml, mas tem tabelas que têm outros valores que não só 100 ml. E isso que a gente vai comparar no resultado depois. Feito, então, essa inoculação, então 1 ml em cada um dos tubos, eu vou botar para crescer. Então, ele vai crescer, esse micro-organismo, durante 24 horas, de 24 novamente a 48 horas, até aparecer a turbidez em pelo menos um tubo. Então, se um tubo turvou, significa que é o tempo suficiente para o micro-organismo crescer. Os outros tubos, então, eu vou considerar como negativo se não deu a turbidez, tá? Não só a turbidez, a gente vai ver que tem uma modificação um pouco da coloração do meio, além do que a produção de gás. Então, feita a inoculação das três concentrações, das três concentrações do micro-organismo, a nossa amostra, vou colocar, então, na estufa, crescendo aí entre 35 e 37 graus, 24, 48 horas. Aí, a partir desse teste, a positividade dele ou não, é que eu vou fazer os testes confirmativos. Então, eu só posso fazer o confirmativo depois que eu tiver o resultado do teste presuntivo. Então, eu presumo que esteja contaminado ou não, por isso que eu vou fazer esse teste presuntivo. Porque os outros meios, eles são mais específicos, então leva mais tempo para preparar, muitas vezes. Você vai utilizar ele somente se houver a possibilidade de ter uma contaminação com os coliformes, tanto totais quanto os termotolerantes, e se não tiver, você não tem que usar esses meios de cultura. Então, primeiro você faz o teste presuntivo. Depois a gente vai ver os resultados. Aí agora, nós vamos então ver os resultados desses testes. Então, vamos ver como é que é feito essa inoculação. Os resultados são lindos. Para o teste confirmativo. Olha lá. Já mostro qual foi os resultados do teste presuntivo. Mas para cada uma das amostras que foram positivas, eu vou fazer um caldo EC e um caldo verde brilhante. Um para cada um. Importante sempre marcar cada um desses tubos para que não haja erro na hora de contagem. Então, se eu vou fazer da minha amostra inicial, então amostra inicial, tubo 1, verde brilhante, amostra inicial, tubo 2, EC e assim por diante. Tá? Pode ser feito também com as pipetas de vidro ou a micropipeta. Garanta sempre que a ponteira seja bem firme para pegar exatamente o volume que você precisa. Se ela estiver um pouco frouxa, pode entrar ar pelo lado e a gente não vai conseguir pegar o volume correto. Então, vou pegar lá a da primeira amostra, 1 ml, e vou inocular primeiro aí no caldo EC. O caldo EC, muitas vezes ele é colocado nesse teste do número mais provável, como uma etapa posterior ao verde brilhante. Então, porque o verde brilhante ele pega coliformes totais, então todos os tipos. Se der positivo para o verde brilhante, aí passaria-se para o caldo EC, para a gente confirmar se tem coliformes totais, se tem coliformes fecais ou termotolerantes. Porém, como nós estamos fazendo o procedimento para ver a positividade ou não da amostra num experimento laboratorial, que não visa determinar a qualidade de água, a gente está fazendo os dois juntos. E como a gente está usando a amostra de E. coli, ele vai dar positivo. E é isso que a gente quer observar. A gente quer ver a positividade dos meios para ver o que a gente tem que analisar para saber se está positivo ou não. Então, lá o verde brilhante, agora eu vou colocar mais 1 ml da primeira amostra e vou repetir esse processo com todos os tubos, tá? Com todas as amostras com todas as amostras que deram positivos para o caldo lactosado, que foi o nosso teste presuntivo. Tá? Então, eu fiz um corte no vídeo só para a gente acelerar o processo. Tem que fazer isso com todos os tubos. Tá? Para cada tubo que deu positivo, a gente coloca e faz a inoculação do teste
tanto no verde brilhante quanto no caldo EC. A gente faz a confirmação com esses dois tubos. Faz a inoculação. Depois que terminar a inoculação, então aí a gente vai colocar esses tubos para crescer. Então lembra sempre de fazer a antisepsia das mãos com álcool 70, todo o procedimento que você estiver realizando, certo? Feito então essa primeira a inoculação, é importante separar os dois tubos, porque eles vão crescer em temperaturas diferentes. O caldo EC vai crescer a 44 graus, entre 44 e 45 graus, para a gente ver positividade. O caldo verde brilhante vai crescer a 37 graus, para a gente ver aí a positividade. Já que a maioria dos coliformes totais nem sempre cresce ou não cresce a 44 graus. Então a gente vai utilizar o caldo EC exatamente nessa temperatura e nos seus componentes do meio de cultura para ver o crescimento, principalmente de Escherichia coli, que é o que a gente está testando aí, que a gente está fazendo, certo? Então, feito esse procedimento, a gente tem que aguardar 24, 48 horas para ver o resultado. Qual a resolução, então, que a gente vai ter de cada uma das nossas práticas? Procedimento 1, contagem de bactérias pelo método de diluição em placas. Então, quando a gente faz a diluição, pessoal, o que a gente observa é isso aqui. Prestem atenção, porque agora ele já vai começar a mostrar os resultados que ele alcançou com esse experimento, que é o que a gente espera, que se a gente estivesse realizando em laboratório, que a gente alcançasse também. Então, prestem bastante atenção nos resultados. As diluições menores, ou seja, quase amostra pura, são muitas colônias crescendo, é muita bactéria. Então, são muitas colônias crescendo no meio de cultura e que a gente não consegue contar. Então, aquelas diluições maiores, no caso aqui 10 a menos 4, a gente já consegue ter um número mais fácil para ter contagem. Tá? 10 a menos 5, aqui já tem um número muito pequeno e aqui isso a gente não pode considerar. Então, esse seria o mais efetivo para fazer a contagem, para a gente determinar o quanto que tinha na amostra inicial. Tá? Na nossa, o que é que a gente vai observar especificamente? Tá? Então, essa aqui não é a minha amostragem, mas é similar ao que vocês vão ver aí. Então, você tem, para a amostra sem diluir, então você vai ter muita bactéria crescendo, inclusive ocupando todo o espaço. A gente nem consegue ver as colônias. Por que a gente não consegue ver as colônias? Porque a bactéria cresceu tanto que ocupou todo o meio de cultura. No 10 a menos 1, provavelmente a gente vai ter esse procedimento. No caso, se vocês forem fazer com a amostra, ela estiver muito concentrado, lembra que você vai fazer diluições maiores. 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4. Tá? Até que você vai chegar na diluição, na sua última diluição, e você vai encontrar isso. Então, colônias maiores crescendo na superfície, onde há presença de oxigênio, e menores crescendo em profundidade. Tá? A gente conta todas elas para fazer o cálculo da contagem direta dessas placas. Então, como é que é feito esse cálculo de contagem direta? Tá? Então, para a realização dos testes experimentais ou clínicos, é importante a realização sempre de réplicas. Então, fazer a contagem em 2 ou mais placas para você ter uma média específica. Quantidade de colônias que são adequadas para fazer a contagem. Como eu falei, entre 20 e 200, entre 30 a 200. Tá? Que a gente pode ter variação aí na literatura, mas até 20 dá para a gente contar. No caso que a gente utilizou as placas, as colônias a 10 a menos 2. E nesse caso nós temos 2 placas. A primeira deu 91, na segunda 110 colônias. A média 101 colônias, ou 101 unidades formadoras de colônias, ou UFC. Então, UFC significa unidade formadora de colônia. Por quê? Uma bactéria cresceu naquele lugar e ela se multiplicou e deu origem a uma colônia. Por isso, unidade formadora de colônia. Como é que a gente calcula, então, o UFC por ml da nossa amostra inicial? Então, eu preciso do número de colônias que eu contei, dividido pelo inóculo, que no nosso caso foi 1 ml,
no nosso caso foi 1 ml, vezes o fator de diluição, 10 a menos 1, 10 a menos 2 e assim por diante. Então, na nossa conta, o que é que a gente vai ter? Eu tenho 101 colônias, o fator de o inóculo foi 1 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 2 está dividindo, eu posso passar ele para cima multiplicando, então 101 vezes 10 a menos 2. Esse valor faço pela notação científica, então faço o recuo da vírgula. Eu vou ter, então, uma bactéria, então 1 vezes 0,1 vezes 10 a quarta, que é a provável concentração da minha amostra inicial, tá? Então, aí, mais de 10 mil bactérias por ml que nós temos na nossa amostra inicial. Então, esse é o cálculo que a gente faz para a concentração ou para a contagem direta do micro-organismo em placa. Então, quando você está fazendo a concentração ou contagem direta, você tem um número muito próximo do real que você tem ali na sua concentração da amostra de ml. Por que muito próximo, eu digo? Porque pode ter variação na hora de você fazer a diluição, pode ter variação do crescimento ou por temperatura. Se você esperasse um pouco mais, talvez aparecesse algumas outras colônias. Mas em 24, 48 horas é provável que todas as colônias já tenham aparecido. Então, método correto para fazer essa contagem. Contagem direta é o mais próximo que a gente chega do volume que nós temos de bactéria ou de micro-organismos na amostra inicial, tá certo? E vamos ver o resultado, então, do número mais provável. Vamos para o slide. Para esse número mais provável, então, eu tenho, primeiro, o teste presuntivo. O que eu vou observar no teste presuntivo? Duas coisas. Turbidez, então lembra? Turbidez é quando o meio, a gente não consegue ver através do meio, ele não é límpido, ele não é translúcido, então ele vai ficar opaco, tá? Então essa é a turbidez. E também, no caso, eu vou pesquisar a presença da produção de gás. Olha o tubo de Duran. O tubo de Duran é esse tubo que fica invertido, a base dele voltada para cima, no meio de cultura. Para quê? Para captar todo o gás que entra, esse gás fica acumulado nesse tubo nesse tubo de Duran. Tá? Aqui, no caso, uma amostra de E. coli, mostrando a produção do gás pela fermentação da lactose. Tá? Esses dois aqui não fermentaram lactose, esse fermentou lactose, e esse aqui fermentou lactose com a produção de gás, que é o que a gente busca sempre para analisar. Tá? Então, teste presuntivo, o que eu vou ver? Turbidez e produção de gás. Então, vamos ver como é que os resultados que nós tivemos no nosso teste. Então, da amostra inicial que a gente viu, o que eu consigo observar? Olha só, contra um meio escuro, olha a bolha de gás no tubo de Duran. Então, positivo pela bolha de gás e pela turbidez. Então, o meio ficou turvo. Então, primeiro tubo inoculado, olha o segundo tubo com a bolha de gás e também turvo. Terceiro tubo, também com a bolha de gás e turvo. Então, dá a minha amostra inicial. Da diluição a 10 a menos 1, bolha de gás e turvo. Segundo tubo, bolha de gás e turvo. Terceiro tubo, bolha de gás e turvo. No 10 a menos 2, um tubo apresentou bolha de gás e turvo. O segundo tubo, olha lá, ele não está turvo e não tem bolha de gás, então deu negativo o crescimento. E o terceiro, a mesma coisa, sem bolha de gás e não turvo, também negativo o crescimento. Então, esse é o resultado do nosso teste presuntivo. Então, eu presumo que tem ali a contaminação com os coliformes. Então, vamos para o slide para a gente ver essa análise. Então, das 3 diluições que nós fizemos, nós tivemos que, para a amostra pura, nós tivemos 3 tubos positivos. Para a diluição de 1 para 10, 3 tubos positivos. E para a diluição de 1 para 100, 1 tubo positivo. E o que é que eu faço com isso agora? Eu tenho uma sequência numérica. 3, 3, 1. Então, eu vou buscar uma tabela de número mais provável com inoculação de 3 tubos e agora eu vou fazer essa contagem. Nessa tabela, pessoal, está marcado aqui número mais provável por gramas. Por quê? 1 ml de água é igual a 1 grama de água. Então, a gente pode utilizar nessa classificação. Então, nessa
Aqui eu peguei os primeiros valores, tá, da tabela, só para vocês entenderem. Ele começa com 0, 0, 0. Então, menor que 3 micro-organismos por ml de água. E aí ele vai aumentando a positividade de cada um dos tubos. Até que a gente chega no nosso, que é 3 tubos positivos para amostra pura, 3 tubos para diluição de 1 para 10, 3 tubos para diluição de 1 para 100. O que dá um valor de 460 micro-organismos ou bactérias, no caso aí para 1 ml de água, tá? Para cada grama de água, ou no caso para 1 ml. Então, o número mais provável que eu vou ter de bactérias aí em 1 ml de água são 460, tá? Então, 460 micro-organismos. Feito isso, então, agora a gente tem os testes, a confirmação, ou melhor, a positividade do teste presuntivo, eu vou passar para o teste confirmativo, tá? O teste confirmativo, ele vai determinar exatamente, e se for coliforme total, se ainda há possibilidade de ser coliforme fecal, tá? Porque no meio do coliforme total pode ter fecal, a gente não sabe. Agora, quando a gente faz o caldo EC, vai indicar especificamente que são coliformes fecais ou coliformes termotolerantes, tá? Então, vamos ver como é que é feito essa inoculação para o teste confirmativo. Olha lá. Já mostro qual foi os resultados do teste presuntivo. Mas para cada uma das amostras que foram positivas, eu vou fazer um caldo EC e um caldo verde brilhante. Um para cada um. Importante sempre marcar cada um desses tubos para que não haja erro na hora de contagem. Então, se eu vou fazer da minha amostra inicial, então amostra inicial, tubo 1, verde brilhante, amostra inicial, tubo 2, EC e assim por diante, tá? Pode ser feito também com as pipetas de vidro ou a micropipeta. Garanta sempre que a ponteira seja bem firme para pegar exatamente o volume que você precisa. Se ela estiver um pouco frouxa, pode não acelerar o processo para cada realizando, certo? Só um minutinho, porque o vídeo voltou aqui. Só um minuto que eu vou colocar no ponto que a gente estava. Não entendi nada agora. Inicial que a gente viu, o que eu consigo observar? Olha só, contra um meio escuro, olha a bolha de gás no tubo de Duran. Então, positivo pela bolha de gás e pela turbidez. Então, meio... Os resultados são lindos. O primeiro tubo inoculado, olha o segundo tubo com a bolha de gás e também turvo. Terceiro tubo, também com a bolha de gás e turvo. Então, dá a minha amostra inicial. Da diluição a 10 a menos 1, bolha de gás e turvo. Segundo tubo, bolha de gás e turvo. Terceiro tubo, bolha de gás e turvo. No 10 a menos 2, um tubo apresentou bolha de gás e turvo. O segundo tubo, olha lá, ele não está turvo e não tem bolha de gás, então deu negativo o crescimento. E o terceiro, a mesma coisa, sem bolha de gás e não turvo, também negativo o crescimento. Então, esse é o resultado do nosso teste presuntivo. Então, eu presumo que tem ali a contaminação com os coliformes. Então, vamos para o slide para a gente ver essa análise. Então, das 3 diluições que nós fizemos, nós tivemos que, para a amostra pura... Aqui ele vai mostrar na tabela. Vai fazer o cálculo para a gente, vai mostrar. E aqui o resultado a inoculação e o resultado do teste. Ficou muito turvo, pode inocular com a alça bacteriológica. Então, só pegar um pouquinho da alça bacteriológica, porque vai ter muito micro-organismo e vai crescer rápido, tá?
E o verde brilhante é a mesma coisa, olha lá, produção de gás e turbidez. Então, tanto para a amostra inicial, que é essa que eu estou mostrando para vocês, percebam que ele não tem alteração de cor, então ele continua verde, está um pouquinho mais claro apenas, mas ainda assim, ainda está verde. Então não tem alteração de coloração com mudança do pH. Tá? Novamente, olha lá, agora, tubo 2 e 10 é menos 1, então para cada concentração que a gente inoculou, para cada tubo... Mãe, Oi? o vídeo pra mim aqui tá travado. A gente Tá? inoculou o verde brilhante. Tá. Ali o menos 2 também. Então, peraí que eu vou... O único tubo que deu positivo também. Pra mim tá normal. Utilizou exatamente a ECOL. Sei lá, tá parado numa folha. Pra mim também tá normal. Positividade pela turbidez e também pela produção da... Pra mim tá normal. Existem outras Pra mim tá parado aqui numa... tipo um envelope. Também tá tudo certinho. Sânia, então só travou para você. De qualquer forma, nós concluímos, né, o experimento com ele, não é? E o que nós podemos observar nesse experimento é que o teste ele foi convincente, ele foi positivo, né, para todas as amostras, não é? Então, apenas em uma diluição que a gente não viu a formação das bolhas, né? E a gente pode concluir que essa amostra de água realmente ela estava contaminada, né, com coliformes. Então, é uma amostra que a gente pode fazer, né, lá no nosso laboratório, a gente pode fazer esse experimento até mesmo com a água do bebedouro, com a água da torneira, para a gente fazer a contagem, né, das colônias de bactérias e ver se haverá o crescimento da E. coli, de coliformes fecais, nessa amostra de água, né? Mais uma vez eu repito para vocês que às vezes isso parece muito complicado quando a gente está fazendo, quando a gente está assistindo, mas a hora que vocês tiverem a oportunidade de fazer em laboratório e de desempenhar essas funções, as coisas vão fluindo e vocês vão aprendendo. E ver o resultado é tão lindo, é tão bonitinho ver que a bactéria cresceu, que, né, houve crescimento microbiológico ali, que a amostra realmente estava contaminada. Então, assim, é muito interessante de ver, né? Então, assim, não se apavorem, porque é fácil lidar no laboratório e realizar esses experimentos. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu não achei a aula de hoje tão fácil, não. Não, Mas ela falou, sabia. né? É porque é muita informação ao mesmo tempo. Muita Informação. E é o que eu falei, se a gente está, né, desempenhando, a gente também não está sozinha, a gente está em grupo, desempenhando o experimento, é muito mais fácil de gravar e de conseguir fluir do que assistindo, com certeza, e, né, só as informações ali. Uhum. Ok? Ok, beleza. Ok. Então, assim, a gente encerra a nossa aula hoje, não é? Eu espero vocês na semana que vem, amanhã é nossa folga. Nós temos mais uma maratona na semana que Graças a vem. Deus. Nós temos mais uma maratona na semana que vem para encerrar a nossa disciplina. Olha, vem ela dizer eu te amo com essa almofadinha love, love dela. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Bom descanso, bom fim de semana. Fiquem em casa se puderem e cuidem-se, para a gente poder dar aquele abraço presencial quando a gente voltar. Estou com saudade. Deus quiser. Tá bem. Tchau, lindo. amor. Tchau, lindo. Boa noite. Tchau. Tchau, bom final de semana. Tchau. Eu também. Tchau. Tchau.